Questão número 1. A figura a seguir representa um tronco de cone reto. A área lateral de um tronco de cone é dada pela fórmula, e ele nos deu uma fórmula aqui, onde R maiúsculo é o raio da circunferência que representa a base maior e Rzinho é o raio da circunferência que representa a base menor. E H é a distância entre os dois centros da circunferência que representa a altura do tronco de cone. Então, ele nos deu 3 informações já, 4 com a fórmula. Então, a gente anota todas as informações. Um agricultor irá plantar mudas de alface em toda a lateral e no topo do morro. Cada muda precisa de 900 centímetros quadrados de área para se desenvolver corretamente. Então, a gente já tem uma relação que cada muda precisa de 900 centímetros quadrados. E ele nos deu o valor de cada raio e da altura. Ele quer que a gente determine a quantidade mínima de mudas que devem ser compradas para cobrir toda a área disponível do morro. Então, isso que a gente tem que ver. Qual vai ser toda a área disponível? Ele mandou a gente considerar π igual a 3 e raiz de 2 igual a 1,4. Ele fala que quer o topo do morro e toda a lateral. Então, a gente vai fazer a área de toda essa lateral com a fórmula que ele deu, mais πr ao quadrado, que é a área desse topo, usando o raio menor, o Rzinho. Substituindo os valores, é só fazer as contas, todas as contas. Resolvendo, chegamos em 120 raiz de 800 mais 300. Raiz de 800 dá 20 raiz de 2. A raiz de 2 ele nos deu o valor de 1,4. Então, substituindo, a gente fica com 120 vezes 20 vezes 1,4 mais 300, que nos dá um total de 3.660 metros quadrados. Mas não é a área total que ele quer. Ele quer quantas mudas caberão nessa área. Então, a gente vai fazer uma relação. Sendo que ele nos deu 900 centímetros quadrados e o nosso resultado está em metros quadrados. Temos que converter. 900 centímetros quadrados são 0,09 metros quadrados. Então, a gente faz uma regra de 3 simples. Uma muda ocupa 0,09 metros quadrados. Quantas mudas caberão em 3.660 metros quadrados? Fazendo o produto do meio pelos extremos, a gente chega que a quantidade de mudas é aproximadamente 40.666. Na questão de número 2, diz que no plano cartesiano a seguir estão os gráficos que representam as funções f e g. Então, aqui tem o plano. F é a minha parábola e g a reta. Determine o intervalo de x que representa a desigualdade f menor do que g, sabendo que a parábola intersecta o eixo das abscissas no ponto -1, 0 e 3, 0. O eixo das ordenadas no ponto 0 e -3 e que a reta intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e -1 e passa pelo ponto 1 e -3. A partir do gráfico, a gente consegue montar as equações, tanto da parábola quanto da reta. Primeiro, vamos montar a equação da parábola. Quais informações a gente tem? Nós temos as raízes, o x1 menos 1, o x2 igual a 3 e o c igual a -3. Isso a gente encontra no gráfico. O x1 e o x2 são onde cortam, onde intersectam no eixo x. -1 e 3 são minhas raízes. E o c é onde intersecta no eixo y, no -3. A partir daí, a gente consegue montar a nossa como? Posso usar soma e produto. A soma das raízes é -b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Substituindo as minhas raízes, eu chego em b igual a -2a. Só que eu fico com duas incógnitas. Então, eu vou usar o produto das raízes, porque eu tenho o valor de C e das raízes. Então, eu consigo achar o A. Encontrando o valor de A, eu substituo aqui e encontro o valor de B. Então, eu tenho o valor de A, de B e de C. Com isso, eu consigo montar a equação da reta, da parábola. F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Para a equação da reta, eu tenho duas informações. Eu tenho o valor de B, que é o termo independente, onde a reta intersecta no eixo y, valendo -1, e tenho um ponto, tem coordenadas, 1 e -. Sabendo que a reta é representada por y igual a x mais b, eu posso substituir os valores que eu tenho. O b valendo -1, o x que vale 1 e o y que vale -3. Assim eu encontro o valor do a, do coeficiente angular. Então eu tenho todas as informações necessárias para encontrar a equação da minha reta, g de x igual a menos 2x menos 1. Agora nós temos a equação da parábola e da reta. E a questão pediu
o intervalo de x que representa a desigualdade f menor do que g. F menor do que g, f de x menor do que g de x. Substituo as equações e organizo, passando o menos 2x como mais 2x, o menos 1 como mais 1, e chego em x ao quadrado menos 2 menor do que zero. Deixando o 2 para o lado de lá, passando positivo, eu fico com x ao quadrado menor do que 2. Esse quadrado eu passo como raiz, então eu fico com x menor do que mais ou menos a raiz de 2. Isso me fornece minhas duas raízes. Meu x1 é mais raiz de 2, raiz de 2 positivo, e meu x2 é o menos raiz de 2. Eu traço uma reta e marco a minha parábola, marcando os pontos que intersectam o eixo x, são as minhas raízes. E vou testar os valores menores do que menos raiz de 2 e maiores do que raiz de 2. Se eu pegar o menos 2, por exemplo, que é menor do que menos raiz de 2, menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2, então eu tenho um valor positivo. Se eu substituir valores maiores do que a raiz de 2, por exemplo, 2, 2 ao quadrado 4, menos 2, 2. Então também tenho valores positivos. Agora, se eu substituir qualquer valor entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2, por exemplo, 1, 1 ao quadrado 1, menos 2, menos 1. Vou ter valores negativos. Então, assim que fica o meu estudo dos sinais dessa minha equação. Dessa forma, eu consigo montar o meu conjunto de solução. Minha solução será x pertence aos reais, tal que menos raiz de 2 é menor do que x, que é menor do que raiz de 2. A questão de número 3 nos dá um retângulo ABCD. Me dá algumas informações. Me diz que o triângulo DGH é isósceles. Então, DG. Então, esse lado, o lado DG, é igual ao lado DH. Diz que minha base desse triângulo é GH. E me dá o ângulo GDH. GDH, valendo 34 graus. Diz que DH mede 3,6 metros, GH mede 1,8 e LH mede 0,9. Se esse triângulo aqui é isósceles, esse lado é 3,6, esse outro lado também é 3,6. Essas são as informações que eu tenho. Com essas informações eu consigo resolver a questão. A questão me pede o ângulo GLH, o ângulo que eu chamei de θ. Então vamos lá. Aqui eu sei que tem que formar 90 graus, porque é um retângulo. Todos os ângulos do retângulo são 90 graus. Aqui é 90, essa soma aqui tem que dar 90 graus. Se eu já tenho 34, aqui o valor é 56 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então se eu tenho 90 e 56, aqui 34. Nesse triângulo aqui, isósceles, eu tenho esse ângulo de 34 graus. Mas se ele é isósceles, além dos dois lados serem iguais, os dois ângulos terão que ser iguais. Então eu faço uma continha. 34 mais x igual a 180. E eu encontro que o valor de x é 73 graus. Então esses dois ângulos são de 73 graus. Sabendo que aqui é 73 graus e esse daqui é 34, aqui eu tenho um ângulo raso, que tem que dar 180 graus. Então, faltam 73 graus. A partir daqui, eu consigo observar, se eu separar o triângulo DGH e o triângulo HGL, eu consigo observar algumas relações entre eles. O triângulo GLH tem lados 0,9 e 1,8. E o triângulo DGH tem lado 1,8 e 3,8. Eu consigo reparar uma relação entre esses dois triângulos. A base desse triângulo é o dobro desse daqui. E esse lado é o dobro desse. Então, eu consigo reparar uma relação entre os lados. Se dois triângulos possuem dois lados correspondentes proporcionais, que é o que acontece nesse triângulo aqui, dois lados correspondentes proporcionais, com uma razão de proporção de 2. Um é o dobro do outro. E o ângulo compreendido entre esses lados é congruente, são congruentes, 73 graus, 73 graus. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, se aqui é 73, aqui é 73, esse 73, o θ também é 73, e 34, 34. Então, o valor de θ é 73 graus, porque esses dois triângulos são semelhantes.